Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui do canal, e eu peço a você, caso seja a sua primeira vez, que assista aí os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você clicar lá na aba Comunidade e tem um link que você vai direto para o nosso grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno e no Twitter, @radar_Vascaíno. E demais ajudas, se você quiser também, você pode enviar um Pix para a chave pix@gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive, tem aqui também o QR Code, para caso você queira nos ajudar, é só apontar sua câmera para nos ajudar. Bem, ontem o Vasco jogou contra o São Paulo no Morumbi, tomou logo de cara 2-0. O time conseguiu diminuir no final do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, teve uma chance lá com o Gabriel Peck, que acertou o travessão. Quase no final da partida, por volta de 37, 38 minutos, numa jogada do Eric Marcos, que tocou a bola para o Carabarral, que cruzou. O Galarza empatou o jogo, um chutaço também. E parecia que o jogo estava tranquilo. Iria para 2-2. O Vasco traria pelo menos um empate aí de São Paulo, né? E aí eu concordo com o Barbieri, devido às circunstâncias, seria um ponto ganho nessa partida, já que o Vasco buscou o resultado e tinha conseguido empatar. Só que a zaga ontem estava uma mãe, e aí tomamos 2 gols já praticamente no final do jogo, inclusive o terceiro gol do São Paulo. Aliás, o segundo e o terceiro gol do São Paulo, né, seu Bambu? Pelo amor de Deus, né? Um drible seco que você tomou no segundo gol e deixar um menino lá de 1,5 m cabecear a bola dentro da pequena área, nem subiu para fazer o terceiro gol. E depois a gente levou o quarto gol e só não levou o quinto por causa do Léo Jardim. Tem muita gente aí criticando, né, a zaga. Porque isso, aquilo. Se você for parar para ver, o Léo Jardim foi o melhor jogador em praticamente todas as 7 partidas do Vasco durante esse Campeonato Brasileiro. O Vasco só não levou mais gols do Atlético Mineiro porque ele fechou o gol naquele dia. Por isso que o Vasco ganhou aquele jogo. Da mesma forma que o goleiro do Santos também fechou o gol contra a gente, e aí a gente não conseguiu fazer, né, o empate ou até mesmo a vitória em cima do Santos. Mas o goleiro está ali para isso, não é verdade? Agora, uma coisa que eu queria entender é que qual é a diferença? Aliás, eu vou deixar para fazer essa pergunta depois dos trechos aqui da coletiva do Barbieri ontem, depois da derrota para o São Paulo. Uma das perguntas foi o seguinte: o fato dos resultados não estarem aparecendo, como você lida vendo essa evolução, vendo esses elogios de parte do jogo, mas sabendo que muitas vezes o resultado da partida não está vindo e tem dificuldade de manter 90 minutos de concentração, 90 minutos de um bom futebol, e essa oscilação dentro do jogo? Como é isso para você? Esse relato aí foi feito por um repórter da Premier, que disse que durante a transmissão o Richarlison havia elogiado a postura do time do Vasco. Veja o que o Barbieri respondeu. Eu acho que essa é uma leitura muito próxima ao que a gente tem. Eu acho que o jogo de hoje foi no máximo um jogo igual, mas em que sem dúvida nenhuma a eficiência deles teve um peso importante, né? Eu acho que em relação ao número de finalizações e chances,
Eles foram mais eficientes que a gente. Eu acho que a gente não tem conseguido traduzir esse rendimento em resultado, em gols, enfim, em algo que vá nos deixar mais próximo da vitória. É uma questão importante que a gente tem que ajustar. Conversando um pouco no final do jogo, eu acho que a tônica de hoje foi que a gente sofreu gols sem o adversário precisar criar tanto. Acho que isso é importante, né? Esse gol de bola parada ilustra isso. A gente fez um esforço enorme para empatar o jogo aos 40 e depois acaba tomando um gol de bola parada. O que acontece, faz parte, mas sempre é uma situação que envolve concentração, envolve ali tá muito firme, agressividade para disputar a bola, e a gente se deixou escapar um empate que não seria o resultado que a gente queria, mas dadas as circunstâncias seria um bom resultado. Eu acho que está faltando a gente amadurecer como equipe, como conjunto, como equipe mesmo, para a gente conseguir, com essa maturidade que a gente tem que adquirir, não oscilar tanto durante as partidas, entender esses momentos e ter outros resultados. Barbieri, você falou sobre essa efetividade. Parece que no jogo de hoje sintetiza muito bem as 3 derrotas do Vasco contra o Bahia, Santos e o São Paulo. Você vê um time do Vasco que produz, cria, mas tem muita dificuldade em decidir num adversário que chega menos e tem facilidade de fazer gols no Vasco. Acha que o problema maior é defensivo, que proporciona facilidade para o adversário, ou ofensivo, que tem tantas dificuldades de fazer os gols? Difícil, depois de um resultado como esse, em que a gente acaba tomando 4 gols, colocar só na conta da questão ofensiva, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, faltou também a gente conseguir ser mais consistente defensivamente. E eu acho que, de uma maneira geral, as duas coisas acabam caminhando juntas, no sentido de que, se a gente consegue ser mais eficiente e fazer os gols e de repente sair na frente, a gente consegue controlar melhor as partidas. Como a gente acaba saindo atrás, a gente acaba tendo que fazer um esforço para buscar o resultado, acaba tendo que se expor, e aí oferece mais espaço para o adversário conseguir fazer esses gols que tem feito. Eu acho que hoje passou muito por isso o terceiro e o quarto gol. A gente acabou fazendo trocas, por exemplo, de tirar um homem de uma estatura maior, que era o Pedro, mas a gente precisava buscar soluções e talvez tenha feito falta na bola parada, né? Mas são circunstâncias do jogo que a gente tem que lidar com elas. No segundo gol do São Paulo, a tua orientação para os jogadores no sentido de que não permitissem esses contra-ataques para que não resultassem num gol, o Vasco correu riscos antes do gol de bola parada muito parecido, em um arremesso lateral do Léo, e acabar encontrando a defesa desprotegida. Sobre essa situação, sobre o arremesso lateral para a área, quem tem força nos braços vira uma arma importante, mas, ao mesmo tempo, tirar um defensor da área para fazer esse tipo de movimento, queria saber o quanto agrega e os riscos que se acaba correndo nesse tipo de jogada. Eu acho que nesse caso, em especial do arremesso lateral, eu acho que isso não fica tão evidente, porque a partir do momento que o Léo vai cobrar, o Piton fica ali, e não é uma situação em que o Piton não possa defender, porque não é uma jogada aérea, ele poderia ter um pouco mais de dificuldade do que o Léo. Então isso não... Eu acho que, no geral, a balança tem sido mais positiva nesse tipo de lance para nós do que o contrário. Em relação ao segundo gol deles, toda vez que você vai atacar numa bola aérea ofensiva, você acaba levando seus defensores, que são aqueles que têm mais condição de disputar uma bola aérea, e é sempre um momento em que você fica um pouco mais vulnerável. Eu acho que ali a gente cometeu 2 erros. O primeiro foi porque a gente recuperou a bola e a gente tentou jogar por dentro, que é onde está o adversário. A gente tinha que ter aberto o jogo e tentado uma outra situação de colocar a bola na área. E depois, como você frisou bem, a gente tinha que parar o lance antes, como o São Paulo parou várias vezes que a gente conseguiu escapar. O São Paulo parou com falta. Teve uma do Rafinha muito clara em que a gente estava escapando no contra-ataque, ele foi e fez a falta. É uma questão que a gente vem debatendo, mas a gente precisa fazer. Você disse que o empate poderia ter sido um resultado positivo, e logo após empatar você tirou o Galarza e colocou o Rodrigo. Uma troca que deixou o time mais defensivo. Na sua leitura, naquele momento, era importante segurar o empate
ou o Galarza não tinha condições? Enfim, você acredita que se tivesse mantido esse ímpeto de pressionar o São Paulo, poderia o São Paulo não ter tido esse escape para ter uma parada para o terceiro gol? Não, porque a orientação não foi descer e esperar. O Galarza, no momento que ele faz o gol, ele sente cãibra e avisa. Aí ele ainda fala, não, deixa eu tentar. E eu ainda espero alguns minutos, mas eu vi que ele não estava em condição. Então eu precisava substituir um volante por outro, não tinha outra situação que não fosse essa. Porque por mais que de repente se eu colocasse um terceiro zagueiro, eu ia ficar só com o Jair no meio, ia ser uma situação de trazer mais ainda o São Paulo. Então a ideia de colocar o Rodrigo foi porque o Galarza pediu para sair, tanto é que na hora da substituição ele cai no chão e sai até com dificuldade. E a gente continua pressionando, talvez não com tanto ímpeto, mas continua pressionando. Acho que foi mesmo o lance da bola parada, do escanteio, que sem dúvida a gente tem que ter mais atenção. Se eu não me engano, foi o primeiro gol que a gente tomou de bola parada desde o início do campeonato, então era uma situação que a gente vinha conseguindo lidar muito bem com isso. Mas hoje aconteceu e foi um peso enorme para todo o esforço que a gente tinha feito para empatar. Bem, diante aí do que você ouviu do Barbieri, agora eu gostaria que você deixasse seu comentário sobre mais uma coletiva do nosso treinador. Você acha que já está na hora do Barbieri sair? Você acha que já está na hora dele pegar o boné e ir embora? Ele é o único culpado nessa história toda? Ou Paulo Brax, junto com Abel Braga e até mesmo o CEO Luiz Melo, já deveriam ter voado de São Januário? Deixa aí no seu comentário. E uma outra coisa que eu queria dizer. O engraçado é que ano passado, ainda na associação, o Vasco trouxe um aprendiz de treinador para brincar de técnico, que foi o senhor Maurício de Souza, né? E a gente viu no que deu, quase que o time não sobe para a Série A ano passado, devido ao tempo que esse cidadão ficou. Hoje, antes da rodada começar, aliás, ser finalizada, o Vasco ocupa a 16ª colocação do campeonato. Tem 7 pontos, não é isso? 6 pontos. E tá difícil, tá difícil. Se não mudar, mais uma vez, a aposta foi um aprendiz de treinador para comandar um gigante chamado Vasco da Gama. Qual é a mudança do associativo para o modelo profissional da SAF? Cadê o dinheiro que tanto foi dito aqui? Né? Não por mim, mas até por parte da torcida do Vasco, que, né, acha que a 777 é milionária. Realmente está comprando o Everton por 3 milhões de dólares, não é isso? Então, realmente tem dinheiro. Infelizmente, eles não estão injetando esse dinheiro no Vasco, porque se estiverem, está sendo muito mal montado, né, seu Paulo Brax? Para o senhor falar que 110 milhões foi a maior janela para montar esse time que a gente está vendo aí, caindo, despencando na tabela do campeonato. Depois reclamaram quando eu disse que a primeira vitória foi zebra. Tá aí o Vasco, infelizmente, com uma vitória, 3 empates e 3 derrotas no campeonato. Durma-se com um barulho desse. Bem, minha gente, esse aí era o vídeo que eu gostaria de colocar. Agora ainda tem um outro detalhe. Foi falado também que o Barbieri não corre risco de cair ainda. Ainda. Vamos ver até quando. E eu quero que você deixe aí no comentário também. Até quando você acha que o Barbieri vai continuar no Vasco? O Vasco joga agora com Fortaleza, depois pega o Flamengo e depois joga com o Internacional. E aí? Diz aí pra mim, tá bom? Se você ainda não deixou seu like, deixe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative aí o sininho para receber as notificações. A gente se vê mais tarde. Forte abraço para você
Provavelmente entre 6 e 6 e meia eu devo estar fazendo uma live e a gente se vê. Um bom domingo. Valeu.